professor. A gente tem aí algum Professor exercício Gaudêncio, para fazer. Diga. o senhor vai fazer exercício na primeira aula ou na segunda? Eu vou fazer a correção logo agora, tá bom? A correção do exercício. Certo. Certo? Porque parece que já tem uns 2 exercícios aí que está sem fazer a correção. Então, eu vou fazer a correção primeiro, aí depois a gente vai para o assunto propriamente dito. E se for para fazer exercício, a gente faz depois também. Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte: quais os questionários que a gente tem aí? Tem o do dia 29/7. Só do dia 29? E do 20/7. Hein? Do 20/7. 29, qual é o outro? 20/7. Pra mim tá 15/7. 15/7. Pra mim tá 20. Então me diga aí qual é a primeira pergunta vamos começar pela data. Qual é a data mais antiga? 20? 15/7. 20? Então vamos fazer aí me diga aí como é a pergunta. O que é indústria? O que é indústria? Aí diga aí como você respondeu. Eu ou Luiz? Diga você mesmo. É uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem a finalidade de transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, máquina e energia. Então, diga aí qual é o outro. Diga aí, Luiz, como você fez. Muito igual a Miquel, professor. Jader já respondeu. Eu fiz igual do Miquel. Certo? Quais são os alunos que estão aí? Miquel, Jade, Letícia, o Alisson, Jader, Letícia, Luiz o Alisson. Vitor, Lucas. Quem está mais? Luiz Vitor e Lucas. Estrela. Luiz Victor, Lucas, Estela, né? Niedson, Maísa, Everton
Certo. Quem é Denise Reinaldo? Tem uma Denise Reinaldo. Letícia respondeu. Sim, Diga aí como você respondeu. é um local de fábrica onde ocorre a transformação da matéria-prima em um produto elaborado pelo homem para comércio. Nesse estabelecimento, os funcionais pelos produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçado e remédio, entre certos. Certo. Professor, tem Rafael e Nicolas também. E Everton. Everton, Nicolas, Rafael. Rafael, você respondeu. Diga aí, Rafael, como você fez. Nicolas, diga como você fez. Nicolas, fala aí. Quem fez mais do. Rafael tá sem microfone, né? Rafael tá copiando agora. Tá copiando agora, é? E Nicolas? Também não tá copiando agora, é? Quem fez mais além de vocês dois? Eu, professor. Tá igual do outro, né? Aí. Certo, então. Vamos para a próxima. Qual é a segunda questão aí? A segunda questão é como estão classificadas as indústrias. Você respondeu? Sim, Diga aí como você fez. existem vários tipos de indústria. Quais A são? processada atividade industrial é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em 3 grandes conjuntos industriais: de bens de produção, indústria de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Certo? Quem fez mais diferente? Quem fez diferente? Uma pergunta, professor. Diga. A pergunta é como estão classificadas as indústrias? Indústria de transformação, né? Extrativa, não é isso? E de construção. Professor, eu achei. Aqui. Diga. Indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Igual o meu. Aí eu pedi para falar também cada uma dessas, né? Diga aí como é a de produção. Que eu pedi, olha, como estão classificadas as indústrias e fale sobre elas. Eu não tenho essa pergunta aqui não. É qual questão? Não, é numa pergunta só, não? Como estão classificadas as indústrias e fale sobre elas, né? Você fala aí sobre a indústria de produção. Não tenho essa pergunta não.
Não, é numa pergunta só, mas só que quando eu disse como estão classificadas as indústrias e fale sobre ela. Você Não, aqui não só tem botou. como estão classificadas as indústrias. Eu não pedi para falar, Ah, não, não pediu, não. Eu não tenho essa também, não. mas eu copiei aqui e não ditei para você, né? Agora, essa daqui, comente sobre os bens intermediários. Vocês têm essa pergunta aí? Sim, é a terceira. Diga aí como você fez. Cadê? Aqui. As indústrias de bens de produção são responsáveis pela transformação de matérias-primas extrutas em matérias-primas processadas. Segundo a indústria de bens intermediários, é aquela que fabrica produtos semi-acabados utilizados por outros tipos de indústrias. Quem fez diferente, Eu fiz diferente. diga. Bens intermediários são bens manufaturados ou matérias-primas empregadas na produção de outros bens intermediários ou de produtos finais. Destinam-se, portanto, a ser reencorpados a outros bens ou são destruídos ao serem utilizados para produzir outros bens. Tem mais alguém aí que fez diferente? Certo, então, é como vocês responderam aí mesmo, né? A intermediária vai servir para outros tipos de indústria e também leva até a população de consumo. Esther, fala aí sobre os bens de consumo. Quem fez? Já falaram no chat. Eu. Não é? Não, elas falaram 3. Diga aí, Eu vou Michel, falar como você fez? Miquel, qual? O 4. Fale sobre os bens de consumo. certo. Bens de consumo são os bens utilizados pelos indivíduos ou familiares, tendo em conta que pode ser utilizados imediatamente na satisfação de uma necessidade. São também considerados bens diretos. Por exemplo, a água, o pão e o automóvel. O bem de consumo é aquele que a gente utiliza diariamente. Professor, Onde pode ser. Miquel. Diga, Gader. O meu ficou igual de Miquel. Certo. O bem de consumo é aquele que a gente adquire e utilizam eles diariamente. Onde você utiliza o alimento, um carro, uma roupa que você sempre consome, né? E eles não têm. Ele vai estar classificado em duráveis e não duráveis. São os tipos de bens que eles podem ser duráveis e não duráveis. Aí, agora, a quinta questão, eu pergunto a Jader, qual é a diferença em bens duráveis e não duráveis? A diferença é de quê? De bens duráveis e não duráveis. Peraí, deixa eu ver aqui se eu respondi essa.
Achei. Os bens de consumo não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos imediatamente. Sorvete, chocolate, etc. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados várias vezes durante longos períodos. Um automóvel, uma máquina de lavar roupas, etc. Certo. Então, os bens duráveis é aquele que demora mais se acabar. É isso? E os não duráveis é aquele que a gente utiliza e às vezes não passa, dependendo da qualidade, não passa nem um ano. Certo? É o alimento, a roupa, o calçado, que não tem muita durabilidade. Sempre se acaba. É mais rápido ele se acaba. Quem tem mais? Miquel fez como? É, Miquel? Vou falar. 5, né? Os bens de É. consumo duráveis são aqueles que podem ser usados várias vezes durante longos períodos de tempo, como um carro, uma geladeira, uma máquina de lavar. Os bens de consumo não duráveis são os que não duram muito tempo, como uma roupa, um lápis ou uma sandália. Certo. Além de Jade e de Miquel, tem alguns que fizeram mais aí, que fizeram, e às vezes fizeram diferente. Esté não fez. Por quê? Não escreveu, não copiou a questão. Certo? Mas é bom copiar tudinho, viu? Porque você vai prezar para fazer as provas. Aí a próxima que eu vou lhe perguntar é cita a indústria extrativa e a construção, não é isso? Jáder, como você fez? Peraí. A indústria extrativa e quê? E E a de construção? É a 6, Jader. Construção? Eu só fiz só a parte da indústria extrativa. Diga. Esta matéria-prima pode A extrativa. Olha, a extrativa é aquela do que você vai, que a gente diga. Eu dei a resposta aqui. Pode ser tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Por exemplo, de indústria extrativa mineral, temos a extração do petróleo, do minério de ferro, localizado principalmente em Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul. A extrativa é aquela que vai ser da extração de minério e do vegetal. Posso falar a minha resposta? Pode. A indústria extrativa são as que extraem matéria-prima da natureza, vegetal, animal e mineral, sem que ocorra obturação significativa nas suas propriedades elementares. Certo. Essa é a Eu extrativa. ainda fiz mais. Professor, eu fiz a parte da construção, de indústria de construção. E matéria de construção. Era Diga aí. sobre a indústria extrativa e a de construção. A de construção. Se refere aqui.
A de construção tem a construção naval de navios, a construção de avião, né? Professor, eu fiz a de construção, só não achei. Certo, diga. Indústria de construção é a construção de grande parte, como portos, rodovias e pontes, bem como, Achei, eu fiz igual a Jada. bem como a de edifícios e a construção de casas e etc. Certo, né? Onde faz grande construção como ponte, túnel, né? Que essas daí são a de construção em a grande quantidade. E a de extrativa é a ligada tanto à mineração como o vegetal, né? Onde tem a indústria de avião, de naval, de navios, que também já faz parte dessa construção, né? Onde são em grande escala em si. Além dessas questões, quais são as outras? Explique a descentralização da indústria no Brasil. Certo, me diga essa. O processo de descentralização industrial no Brasil corresponde ao atual momento pelo qual a economia e a produção do espaço no país vem passando, em que a localização concentradas indústria e investimento em gratificantes, revertendo. Certo, então, a indústria, a descentralização da indústria, como a gente citou aqui, a indústria do Brasil começou no Sudeste, depois Sudeste, principalmente em São Paulo. Depois os terrenos foram ficando mais caros, então as indústrias veio para o interior, tanto no interior da região Sudeste de São Paulo, como para outras regiões, porque lá já estava os empresários industriais de São Paulo, da capital, os terrenos lá ficam mais caros, aí eles procuraram, a mão de obra também começou a ficar mais cara, aí eles procuraram terra, tanto no interior do estado de São Paulo, como da outras regiões. Aí veio aqui para o Nordeste, certo? Então, pelo jeito, Miquel e Jade é quem está mais respondendo. Significa dizer que os outros não fizeram, não é isso? Aí tem alguém que fez também aí. Qual a pergunta? Não, acho que nós estamos falando mesmo. Tá. É que você não perguntou a minha ainda. Certo? Então, Professor, já tem a última questão. descentralização da indústria veio para o interior, né? Saiu das outras regiões. Qual é a última questão? Qual é o período de maior crescimento da economia do Brasil e suas consequências? Qual foi o período? Qual foi o período de maior crescimento da economia no Brasil e suas consequências? Diga aí. Você respondeu essa? Everton também respondeu, mas não está a fim de falar. Mas a gente só sabe se ele fez se falar, né? Diga aí como você respondeu essa última aí. Respondi. O milagre Diga. econômico brasileiro ocorreu mais especificamente entre 1869 e 1973.
quando o Brasil passou por um ritmo elevado crescimento econômico, a taxa média anual de expansão de produto interno bruto, PIB, na época PIB. foi de cerca de 10,2%. Eu fiz igual de Miquel. Miguel, você falou 1869, foi? Foi. Mas não é 900, é 1969 a 1973. Ah, Você pode encontrar até 74, aí onde foi chamado milagre econômico durante o governo militar, certo? Aí foi que ocorreu o crescimento da economia do Brasil durante esse regime militar, principalmente até 74. Agora, as consequências veio depois. Qual foi as consequências? O aumento da dívida externa, porque o Brasil começou a investir nessas indústrias, a economia cresceu, só que o Brasil estava tomando dinheiro emprestado para investir na indústria durante o governo militar. Quando chegou o período de pagar a dívida, aí o Brasil não tinha o capital mesmo, o dinheiro para pagar. Aí houve o aumento da dívida externa. Aí veio o aumento da dívida externa, veio a inflação e, por último, veio o desemprego e algumas empresas começaram a fechar, porque era para eles pagar os impostos e eles tinham recebido o incentivo do governo para botar as empresas em algumas regiões e não ia pagar os impostos. Então chegou o período deles pagar, eles não queriam pagar os impostos ao governo, aí entrava como falência. Aí existe uma lei que se a empresa fale, eles não têm o direito de pagar as dívidas, então era dispensado. Nem tampouco a indenização dos operários. Mas o crescimento, em resumo, conforme a pergunta, foi durante o regime militar de 69 a 70, e a consequência principal é o aumento da dívida externa. Tem outra próxima? Tem outra do dia 29/7. Certo, então vamos para o dia 29/7. Primeira questão é o que entende por urbanização? Certo, respondeu? Respondi. É o Me diga aí. processo de transformação de uma só cidade, região ou território, de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Certo. Diga aí quem fez. Jader fez. Eu fiz mais ou menos igual de Miquel, só que botei mais detalhes. Diga. O processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes. Não, eu fiz igual, desculpa. Quem fez mais? Everton disse que o Estela dele tá igual ao de Jada. ou de Jader, né? Então, é isso. A urbanização é o crescimento das cidades, onde a população urbana ultrapassa a população rural, onde vai ter toda a infraestrutura, rua asfaltada, né? Então, a urbanização é o crescimento da população das cidades, o aumento das cidades
com boa estrutura. Toda a forma que vocês fizeram está correta, né? Então, esse é o processo, o que corresponde à urbanização. Certo? Como é a próxima questão? O que é êxodo rural? Êxodo rural. Muito bem. Qual é a resposta, Jader? É o processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado certo como o prazo de algumas décadas. Eu botei diferente. Diga. Êxodo rural é o termo pela qual se designa a migração do campo por seus habitantes que, em busca das melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Certo. O êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. É a migração, como o Esté falou. E essa migração, a população sai do campo, da zona rural para a cidade, à procura de melhores condições de vida, de trabalho, de estudar. Então, este é o êxodo rural. A população do campo para a cidade. Certo? É a população sair do campo para a cidade. Certo? Então, esse é o que significa êxodo rural. A Posso falar o população do 2? campo para a cidade. Hein? Posso falar o 3? Pode. Pode Comente tentar. sobre o crescimento das cidades. Diga. 3. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão, o território é o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente imigração populacional do ripo campo cidade, que é quando ocorre de forma intensa, acelerada, é chamada de êxodo rural. Certo? O crescimento da cidade, né? Aconteceu, Eu fiz igual de Miquel. certo, com o êxodo rural, com o surgimento das indústrias, onde a população saindo do campo para a cidade, não é isso? Aí daí veio o crescimento dessa população, das cidades, né? Ocorrendo de uma região para outra. Certo? Aí tudo isso foi o surgimento dessa cidade. Certo? Qual é a próxima questão? O que A próxima questão é o que contribui para a urbanização no Brasil? Brasil. Deixa eu falar. Diga aí. Diga, Jader. A industrialização que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Miquel fez como? Urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Até 1950.
Professor, Então, O ó, Brasil professor, era um certo. país. Ainda tem mais. O Brasil era um país de população predominante Estou rural. entendendo, Marconilda. a- Já ouvi. aí a Miquel. gente... Só um minuto, Miquel. Você vai voltar respondendo essa pergunta que eu vou mandar o segundo link do 7º ano, viu? Tá certo, professor? Para continuar. Tá bem. Tá certo.